pessoal de casa, salve Maria Imaculada. Olá, Felipe. Oi, Paloma, oi, gente. Salve, Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos. Hora do Jovem mais uma vez, invadindo a telinha da sua TV. Claro que você é o nosso convidado de honra para curtir mais uma Hora do Jovem. Hoje, que vamos falar de um tema um pouco diferenciado, né, Paloma? Isso mesmo. O tema do nosso programa hoje é falando um pouquinho sobre a voz. Você usa sua voz com quantas frequências? Qual frequência você usa a sua voz? A gente aqui fala bastante, né, Felipe? Nós, como comunicadores, precisamos da voz para trabalhar. Os cantores Exatamente. precisam para cantar. Profissionalmente ou para a gente falar mesmo, a gente precisa da nossa voz. E é o que nós vamos comentar hoje nas nossas entrevistas. Mas antes, o que nós temos, Paloma? Temos a dica do personagem. Você vai conferir a primeira dica do personagem. Você já sabe, é só ir anotando e pesquisando que nós fazemos a revelação lá no terceiro bloco. Fica aí com a dica do personagem. É uma cantora, compositora e produtora musical ítalo-brasileira. E você conferiu a primeira dica do personagem da hora de hoje. Espero que você anote, pesquise, use lá o Santo Google, os livros, para que no terceiro bloco você anote, que você acerte o personagem de hoje, Paloma. Já vou dar uma dica aqui um pouquinho a mais, tem tudo a ver com o nosso tema hoje. A voz, né? É isso mesmo. Bom, mas agora a gente vai conferir a primeira entrevista do nosso programa, lembrando que o nosso tema hoje é falando um pouquinho sobre a voz, e você confere aí na tela. E para que nós possamos falar sobre um pouquinho do tema do programa de hoje, eu estou aqui com a professora de canto, professora Cristina Passo, seja bem-vinda. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre você, professora. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. E eu tenho um trabalho aqui em Campo Grande há 14 anos, mas eu sou natural do Rio de Janeiro. Lá eu fiz a minha formação de canto, me apresentei como recitalista com várias orquestras em salas de concertos, não só no Rio, mas em outros estados do país e no exterior também. Sou ex-integrante do Coro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e estou aqui em Campo Grande há 14 anos, atendendo alunos. Vim inicialmente como professora substituta do curso de música, de licenciatura em música, aqui na Universidade Federal. Fiquei 4 anos trabalhando com a formação de alunos e após ter terminado o meu tempo de trabalho lá, eu fundei o Instituto Cultura da Voz, que tem como objetivo uma pesquisa na área da voz, especificamente o canto. Esse instituto ele é itinerante, virtual, né, com propostas de palestras, workshops e cursos, oficinas e aulas individuais, também em grupo, em vários estados também, não só aqui em Mato Grosso do Sul, mas também no estado de Goiás e Brasília, né? Como que o canto entrou na vida da senhora? O canto entrou na minha vida desde criança. Sempre gostei muito de cantar e cedo comecei a cantar em coral. O coro foi a minha escola de formação, na realidade, foi aonde eu comecei a me desenvolver. E ali eu fui apresentada a uma professora de canto que me incentivou a cantar. Eu queria ser cantora de rock, mas ela disse: olha, você tem uma voz lírica muito boa, né? Então seria interessante você pensar nisso. Como a nossa cultura não tem essa tradição do canto lírico, eu tive que entrar em pesquisas e entender o que era o canto lírico, e realmente gostei do repertório, me identifiquei e, a partir daí, decidi fazer a faculdade de música e me desenvolver como profissional do canto lírico. Já teve alunos que você deu aula e que já se tornaram nomes conhecidos da sociedade? Eu comecei a dar aulas de canto no Rio de Janeiro, né, com uma primeira aluna, inclusive, que hoje é professora na Universidade em Teresina, fez mestrado e doutorado nos Estados Unidos, França, é uma pesquisadora da voz, realmente. Em Portugal, ela desenvolveu um trabalho de canto e expressão, né? A Débora Oliveira, e foi a minha primeira aluna de canto e que continua dando sequência ao seu trabalho de uma forma muito qualitativa, né, como professora. Como
Cantora, temos aqui de Campo Grande a Jaiana Paiva, que foi minha aluna, a pessoa que eu orientei. Hoje ela está em São Paulo fazendo um trabalho profissional muito bonito. Qualquer pessoa, ela pode cantar bem, qualquer pessoa que não nasce com um dom que a gente fala, né? A pessoa nasce cantando. Qualquer pessoa que não tem esse dom pode cantar? Olha, existe uma polêmica, né, dentro dessa área. Eu acredito que todos possam cantar. Agora, todos podem ser cantor? Não. Por quê? Porque para você ser um cantor, você precisa de uma série de conjuntos na sua característica de personalidade, que vai fazer com que você construa uma performance adequada ao estilo de música que você está cantando. Então, você precisa de requisitos, outros requisitos que não são somente a voz. E o que caracteriza uma voz bonita? Somente a afinação basta para ter uma voz bonita? Não, uma voz bonita, ela é uma voz que é agradável de ouvir, que preenche o espaço, que é solta, que é natural, que chega bem ao ouvido, né, do ouvinte, que tem uma unidade do grave ao agudo, e dependendo do estilo, por exemplo, a pessoa canta às vezes com uma voz soprosa, é muito comum na voz popular, né, a voz rouca. Tem muita gente que acha bonito, né? Mas tem que tomar cuidado, porque o mau uso da voz desta forma pode gerar muitos problemas. Então, a voz bonita também está ligada a uma questão de gosto, a questões socioculturais, né, regionais, históricas e individuais, né? Como que eu posso descobrir a minha voz? Que tom, que tipo de música eu posso cantar? Para descobrir isso, é necessário que você faça um trabalho vocal, né, de técnica vocal e de canto, né? A técnica vocal ela vai ajudar você a se encontrar com a sua voz, porque ela vai mexer com toda a questão fisiológica da próprio os músculos ligados ao canto, e que a partir daí então você vai conseguindo fazer os ajustes necessários de respiração, de emissão, e encontrando o seu melhor registro. Quer dizer, a melhor região que você canta. A partir desse encontro, nós classificamos as vozes, né? As vozes agudas masculinas são tenor e da mulher, soprano. A voz intermediária, quer dizer, que canta com mais facilidade no registro intermediário, barítono, masculina, e feminina, meio soprano. E no grave, né, contralto no feminino e baixo no masculino, né? Quando você começa a encontrar essa região da voz, aonde você se sente bem, aonde a voz tem um brilho, tem um maior volume, maior expansão, maior beleza, é aí que você encontra o seu tom, a melhor tonalidade para você cantar. É muito comum as pessoas cantarem em registros errados, tá? Então, é uma pergunta muito interessante, porque é um dos fatores que incomoda muito e de muita dificuldade para o estudante e o próprio cantor profissional. E existe uma idade específica para começar a estudar o canto? Olha, tem crianças que cantam, né, com 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? É importante a criança ter uma educação musical, né, através até do canto, né? Aprender já os ajustes do som, alturas, né, sonoras. Ela vai pesquisando a própria voz. Agora, quando você começa a estudar canto, depende muito das suas habilidades. Se você é uma pessoa que tem facilidade, com 7, 8, 9 anos, a gente vê aí o The Voice, né, cheio de crianças que cantam e cantam bem, né? O que não se deve fazer é forçar o desenvolvimento de uma voz, a produção de uma voz numa criança em tempo inadequado. Por exemplo, se ela é uma criança, ela tem que cantar com a voz infantil. E aí ela vai estudar respiração, a colocação da voz, mas não necessariamente você vai botar a criança para cantar uma área de ópera, entende? Como acontece, né? Então, isso aí
realmente dá problemas, né, na voz. Então, o estudo da técnica vocal ele é importante para que haja a saúde vocal e o bom uso na voz. A puberdade, ela modifica a voz, né? Questão de adolescente, para jovem, para criança. É, onde isso atrapalha o cantor? Isso tem alguma dificuldade? Qual que é o exercício que a senhora faz com essas pessoas que procuram o trabalho da senhora? Ela modifica principalmente a voz masculina, né? Porque existe uma modificação no tamanho da prega vocal, né? E nas questões hormonais. Então, essa mudança ela é muito forte. O menino normalmente fala com a voz de cabeça, e quando ele faz a mudança vocal, que é justamente esses ajustes que acontecem nessa fase da puberdade, ele passa a ter uma voz mais densa, mais de ressonância de peito, né? Então precisa de o abaixamento, trabalhos, exercícios de abaixamento de laringe, né? Para que a laringe se acomode na região em que a prega vocal cresceu e se desenvolveu, e a voz comece a se ajustar a partir daí. Explica pra gente como que funciona as aulas de canto, o que que se aprende, quais são os conteúdos que a senhora trabalha nessas aulas. Elas se desenvolvem com o ajuste da relação. Primeira coisa, o aluno precisa conhecer e se afinar com o professor, ter confiança, entender o que ele vai trabalhar, porque muitas vezes o aluno de canto vem fazer aula de canto e não sabe nem o que vai acontecer nessa aula, né? Então, o primeiro contato, os primeiros contatos são importantes para dar segurança à pessoa e confiança para que ela possa se soltar. O que é trabalhado? A técnica vocal, né? Que é a técnica de respiração, a técnica de colocação de voz, de projeção, de ressonâncias, de desenvolvimento tímbrico. É todo um trabalho de vocalização com ajustes sonoros e fonorrespiratórios. Tá? E esses trabalhos, esses vocalizes, essas aulas, tecnicamente, elas funcionam como se fosse uma academia, onde você está fazendo um trabalho muscular, né, com os músculos ligados à fonação. Então, é muito delicado, muito sutil, exige um nível de percepção muito ampla, né, tanto da parte do professor como da parte do aluno, para ele começar a entender e ouvir a própria voz de uma forma mais ampla, né, com um senso crítico mais avançado. A outra etapa é quando entra o repertório, e aí você vai levar para o repertório a técnica que você aprendeu. E aí, dentro do próprio repertório de cada música, é desenvolvido um trabalho técnico. Então, o ajuste para cada estilo e para cada música cantada é um tipo de técnica diferente utilizada. E tem uma técnica específica que pode ser usada em casa, por exemplo? Como assim em casa? Os exercícios que você faz em aula, você deve praticar em casa, né? Eu sempre peço para os alunos gravarem as aulas, né? E ouvir as observações e fazer as aulas através da gravação. Agora, é muito arriscado, porque quando você não tem ainda o ouvido desenvolvido, você não vai saber identificar se você está fazendo certo ou errado. Por isso, a importância do professor de canto, né? Quais são as classificações vocais de um homem e de uma mulher? Isso eu já falei, né, anteriormente. A voz masculina se classifica em tenor. A primeira base de classificação são três, né? Dentro de cada uma delas existem as subclassificações, mas tenor, voz aguda, barítono, voz média e baixo, voz grave, né? E a mulher, soprano, voz aguda, meio-soprano, a voz intermediária, e contralto, a voz grave. Essas são as classificações básicas, né? Desenvolvidas principalmente no canto lírico, né? Quando você classifica um cantor no canto popular, você já observa algumas outras características. Para cada estilo musical, existe uma classificação específica. Agora, um cantor que pertence àquele estilo musical, àquele tipo de voz.
se ele quiser cantar um outro tipo de música. A senhora falou no começo que às vezes muitas pessoas confundem, mas dá para fazer dos dois fazendo certo? A base da técnica vocal é a mesma. Você tem que saber respirar bem e saber conduzir bem a sua voz, né? Agora, de acordo com o estilo que você canta, você modifica um pouco a técnica. Por exemplo, um cantor lírico, ele canta diferente de um cantor popular, de um cantor de teatro musical, né? O que se aproxima muito é o canto de teatro musical do canto lírico, pelos recursos vocais utilizados, né? De graves, agudos. Mas a região grave, a região do belting, né? Que é muito desenvolvida no teatro musical, já no canto lírico é feito de outra forma, é trabalhado de outra forma. Então, a pessoa deve sempre se focar no estilo, para se desenvolver dentro daquele estilo. E, mais tarde, quando já estiver bem seguro, se quiser experimentar outras formas de canto, aí vale a pena se desenvolver. Professora Cristina Passos, a gente agradece muito pela sua participação aqui na Hora do Jovem. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para quem nos assiste aqui na Hora do Jovem sobre essa relação da importância de ter um professor de canto na questão da música, né? Se eu quero ser um cantor ou se eu quero pelo menos ter algum conhecimento da questão do canto. Uhum. Eu vejo que o canto e o professor de canto, eles caminham junto, porque a saúde vocal ela é fundamental, né? A pessoa que canta e canta sem orientação vocal, fatalmente ela vai se perder, né? E vai criar problemas para a voz. Então, é importante conhecer a sua própria voz, é importante estar com o professor se desenvolvendo, né? Para que não haja danos vocais, né, quando você quer ser um profissional ou cantar com uma certa frequência. E é muito bom, porque você descobre o seu potencial vocal. Quando você não tem essa orientação, a voz fica muito velada e você não utiliza muitos recursos da sua própria voz, porque não desenvolve uma técnica adequada. E essa foi a nossa primeira entrevista aqui do programa de hoje, falando um pouquinho sobre a voz. Espero que você de casa tenha gostado. E não se esqueça, lá no segundo bloco vamos conferir uma segunda entrevista. Mas agora... Nós vamos para a segunda dica do personagem da hora de hoje. Você que já tem a primeira, já tem a dica da Paloma, que falou que tem a ver do nosso tema sobre a voz, uma dica extra, né? Essa é a segunda dica, que você possa juntar com essas dicas e que você possa ir pesquisando o personagem de hoje. Então a segunda dica está aí na telinha para você. Entrou para o Guinness Book com 2 recordes, maior extensão vocal do mundo e nota mais aguda do mundo. E essa foi a nossa dica do personagem, que você possa ir juntando aí para lá no terceiro bloco a gente fazer a revelação e você acertar. Agora chegou o momento da gente tomar uma água, respirar um pouquinho, trabalhar um pouquinho a nossa voz para voltar no segundo bloco com mais uma entrevista, com mais dicas do personagem da hora. Então não sai daí, daqui a pouco a gente está de volta.